Irmão, eu acho que a gente pode começar, né? E aos poucos o pessoal vai se somando ao grupo. Acho que para a gente não atrasar muito, que eu sei que você tem outros compromissos engatilhados, e eu não quero dificultar a tua vida. Bom, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui nesta última aula do nosso curso sobre advocacia pública e novas tecnologias, gestado através do Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas e também com a Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma imensa felicidade, né, em encerrar esse curso no dia de hoje com um dos grandes nomes no Brasil, né? Debate a temática relacionada ao direito e novas tecnologias, e aqui não tem nenhuma relação com a amizade, com a parceria que já dura um longo tempo, né, que eu tenho com o professor João Sérgio, mas em razão das suas pesquisas sérias, assertivas, né, do seu trabalho diuturno, sempre preocupado em como se dará ou como se dá essa interface entre as novas tecnologias e o direito, né? Especialmente com o cenário que hoje está posto de utilização da inteligência artificial Toda generativa, vez que eu vou estudar, todas eu as gosto de suas ler ensinar. derivações e Ensinar não se principalmente adaptou ao meu gosto e se aprende muito não a sua saber. aplicação prática relacionada à utilização no dia a dia de qualquer indivíduo que esteja inserido no âmbito jurídico. Portanto, eu agradeço aqui de antemão, em nome do FONASSE, o presidente do FONASSE, atual presidente, né, eu estava presidindo, o meu mandato se encerrou, né, depois de ser prorrogado por mais uma vez, e agora o presidente do FONASSE é o doutor Silvano, que infelizmente não pôde estar presente, mas deixou aqui, João, um abraço para você e o agradecimento do Fórum, né, que é uma rede estruturada de todos os órgãos da advocacia pública a nível nacional, pela sua disponibilidade em participar conosco, ainda mais numa aula, uma tarde, será uma tarde, tenho certeza, muito produtiva, principalmente pelo aspecto prático da utilização, né? Então, eu quero aqui apresentar o professor João Sérgio, né? O professor João Sérgio, ele é doutorando também pela Universidade de Brasília, né, ligado, inclusive, às pesquisas no âmbito do nosso laboratório de inteligência artificial da UNB. O professor João Sérgio trabalha junto hoje ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, então está dialogando diretamente com os impactos das novas tecnologias no redesenho do sistema de justiça. É autor de várias obras, né? Eu destacaria duas. Primeiro, o professor João acabou de lançar, né, junto à editora Totti, uma obra que, na verdade, seria a segunda edição do seu livro, né, que já foi fruto da sua pesquisa no mestrado no IDP, né, relacionado diretamente à utilização das novas tecnologias sob a ótica dos padrões decisórios vinculantes e com um olhar, né, bem especial ligado aos filtros hermenêuticos, enfim, é uma obra que acabou de ser lançada pela editora Tocha, depois eu vou disponibilizar o link aqui, como eu disse, como eu digo, né, é uma segunda edição, mas o João mudou de editora, então foi editada aí como uma primeira edição, uma releitura e um aperfeiçoamento, com certeza, dessa obra que é referência para todos nós. E também é meu queridíssimo coautor na obra Teoria Geral do Processo Tecnológico, que inclusive esse ano tivemos a felicidade, né, e a honra de sermos indicados para concorrer ao Prêmio Jabuti Acadêmico, uma obra que, como eu disse já na minha aula, se propõe a reler o processo à luz das novas tecnologias. Então, agradeço mais uma vez ao professor João Sérgio pela disponibilidade, pelo carinho de estar conosco, compartilhar seus conhecimentos, né, para a advocacia pública, e a advocacia pública tem se preocupado com esse movimento de transformação digital, e eu tenho certeza que agora, né, nós temos alguns procuradores aqui, não só do estado de Alagoas, né, de outros estados, que se fazem presentes justamente para ter esse contato, né, que de alguma maneira já utiliza até as IAs generativas, né, para ter esse contato, do ponto de vista mais técnico e substancioso do uso desse tipo de tecnologia. João, muito obrigado. A palavra está contigo. Obrigado mais uma vez aqui pela disponibilidade, pelo carinho e pela atenção com o FONAS.
Bom, uma boa tarde a todos, né? Primeiro, um grande prazer, uma honra, uma alegria estar aqui, né, falando com vocês, principalmente pelo convite. Meu irmão, eu admiro muitíssimo, Dr. Luiz Vale. Temos realmente essa obra em coautoria, que é uma alegria nossa também, né, de estar juntos, de ter escrito. E essa proposição de redesenho, né, do sistema de justiça é algo que a gente hoje consegue perceber de uma forma mais substancial, né? Quando a gente começou a pensar, a estudar inteligência artificial lá atrás, lá para 2017, 2018, as ideias de inteligência artificial ainda eram muito interligadas a uma antropomorfização, né, dessa inteligência, ou seja, a gente comparar o tempo inteiro inteligência artificial com inteligência humana e ficar pensando a respeito de substituições. Hoje parece um pouco mais claro, né, e creio que vocês também, após, né, esse curso magnífico que está sendo dado, que está terminando hoje com essa aula, professor Luiz Vale, de novas tecnologias, né, na advocacia pública, enfim, no sistema de justiça, perceber, né, cada vez mais que as inteligências artificiais elas se assemelham em alguns pontos, mas são absolutamente diversas da inteligência humana, né? Isso a gente precisa pensar em não fazer esse tipo de comparação simplória, né, em que a palavra descreve. A gente sabe que tanto inteligência quanto artificial, muitos dizem nem é artificial, nem é inteligência, mas, como é a última aula, acredito eu, vocês já devem ter tido esse tipo de discussão. A minha, a minha aula hoje aqui, né, ela é um pouco mais prática, mas eu preciso fazer uma introdução, né, sobre escrita jurídica nesse novo cenário que a inteligência artificial generativa nos propõe. Né? A gente realmente está em um ponto de inflexão das inteligências artificiais, né? Essa semana mesmo a gente foi falar inteligência artificial generativa é como se fosse um iPhone, né, da inteligência artificial que marca evolutivamente o campo da inteligência artificial enquanto área da ciência da computação. A gente precisa perceber que a inteligência artificial generativa ela já compõe há um bom tempo, né, os campos tanto do direito quanto de outras áreas, como saúde, áreas relativas a reconhecimentos de face, visões computacionais, robótica. Mas o que há de diferenciado em relação à inteligência artificial generativa hoje, sem dúvida alguma, é a usabilidade que em uma desses modelos, dessas ferramentas, fez para todos nós, né, produziu e alcançou de forma rápida, que é o ChatGPT, né? Eu creio que todos já ouviram falar, né? Aqui é uma turma de pessoas que se utilizam bastante da internet, com certeza, né? Escutam muito falar sobre isso, percebem, né, os benefícios e as otimizações que essas ferramentas trazem para o nosso dia a dia, e sem dúvida, né, uma ferramenta que se propõe de maneira gratuita a fazer uma conversa, estatuar uma conversa com usuários, né, em que a gente não precisa, de alguma maneira, se utilizar de palavras rebuscadas, dificultosas, simplesmente se utilizar da maneira pela qual a linguagem entre nós é transmitida, daí processamento de linguagem natural, com certeza é um ganho muito grande, né? Um ganho muito grande para a humanidade, eu diria. Não creio que seja apenas para o direito. Hoje, a inteligência artificial generativa está imbuída de nos colocar em uma posição de simbiose. Eu digo isso com muita clareza, porque a gente percebe que a inteligência artificial generativa hoje, da maneira que se apresenta, ela ainda é uma inteligência artificial generativa passiva. Existe uma discussão a respeito da IA, né, a IA Gen, que a gente chama, se tornar ativa, né, a partir não de LLMs, mas sim de LAMs. Isso é uma outra discussão que a gente vai colocar, né, um pouquinho mais para frente, mas atualmente é muito importante que a gente perceba que todas essas ferramentas elas dependem do usuário. Então, ficou muito conhecida essa palavra prompt, a ponto da gente se descobrir em momentos em que a gente precisa perceber como fazer um prompt, como dar um comando para que essas inteligências artificiais, de alguma maneira, operem da maneira que nós queremos. Nós nos tornamos condutores principais dessa inteligência artificial.
embora essa inteligência artificial ela produza conteúdos novos, conteúdos diversos da base de treinamento, parametrizadas, né, a qual ela foi constituída. Digo isso porque os senhores devem ter percebido, né, do estudo que vocês fizeram nesse curso, que existem inteligências artificiais que são preditivas, né, que fazem análises de padrão, que verificam estatisticamente a possibilidade de argumentos ou construções específicas de estatísticas, né, jurimetria, enfim. Mas a inteligência artificial generativa ela tem um ganho que esbarra em questões muito mais graves, digamos assim, em relação ao direito do autor, a direitos intelectuais, a direito industrial, a segredos, né? Porque a base de dados, a base de treinamento dessas inteligências artificiais estão conduzidas por bilhões de parâmetros, né? São os tokens que são utilizados, os parâmetros, e cada vez mais, a cada dia que passa, uma nova ferramenta dessa é utilizada, né? Ela é construída com mais tokens, mais possibilidades, né? E isso faz com que, cada vez mais, a gente não consiga perceber qual é exatamente essa base de dados. Existe um princípio, né, de garbage out, garbage in, garbage out, que essa base de treinamento ela é formada por livros, sites, jornais os mais especiais do mundo, os melhores do mundo, artigos acadêmicos de grande qualidade, mas também de alguns lixos, vamos botar assim, né, com conversas de Instagram, enfim, de internet, Face, o que for. Então, essa grande base de treinamento, ela é formada de bilhões de dados diversificados. Isso tem uma importância muito grande quando a gente pensa em escrita, né? Utilizar-se dessas estruturas para fornecer para a gente algum tipo de auxílio é muito importante, vocês vão ver por esses slides e também nos treinamentos que nós vamos fazer aqui em algumas dessas inteligências artificiais. É muito importante que a gente conduza essa ferramenta de uma maneira específica e completa. Se a gente não fizer isso, provavelmente ela não vai conduzir a um output, ou uma resposta, né, a partir do input que nós pretendemos. Então, é muito importante que nós saibamos como realizar esses comandos para que a inteligência artificial possa alcançar a otimização que se espera dela. Aqui é só uma introdução, né? Estou dizendo, nós temos, como tudo na vida, benefícios, desafios, né, de aplicações de inteligência artificial. Já tínhamos na preditiva, aquela que falamos antes, e temos também na generativa. Eu diria que em alguns pontos similares, muitos deles, tenho certeza que os senhores já trataram aqui, questões de privacidade, questões éticas que precisam ser percebidas, questões, por vezes, de transparência, né, questões de explicabilidade, mas que em modelos de inteligência artificial generativas, as quais nós estamos lidando hoje, né, e para os usos que estão sendo feitos especificamente no sistema de justiça, isso vai sendo pensado de uma outra maneira que eu vou explicar aqui, né? A questão da explicabilidade, a questão da transparência que tanto debatemos e colocamos, inclusive, no nosso livro, como sendo um dos elementos formativos de um contraditório poliédrico, que é muito importante. Nós precisamos saber que estamos manejando com inteligência artificial. A inteligência artificial generativa, pelo menos em meios de chats GPT ou de conversacionais, como do modo pelo qual nós estamos fazendo, a base, com certeza, vai ser muito difícil de nós estipularmos, mas os usos estão sendo feitos a partir de personalizações ou customizações dos documentos que são formados pelos próprios usuários. Digo isso porque atuo aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, faço parte de comissões também de inteligência artificial, assim como o meu querido amigo, Dr. Luiz Vale, é presidente também da comissão, né, de inteligência artificial junto à advocacia pública, também funciona aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nesses comitês que foram criados exatamente para inspecionar, verificar a funcionalidade, o uso e desenvolvimento desses instrumentos de inteligência artificial generativa. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem um assistente específico para os juízes, exatamente no sentido de tudo que nós veremos aqui. Realizações de relatório, minutas de decisões, e a gente sabe que cada vez mais, né, o sistema de justiça vai se utilizar e está se utilizando dessas ferramentas. Eu queria primeiro, né,
só colocar essa frase de Eric Schmidt, que é de conhecimento, creio também dos senhores, que a cada 2 dias nós geramos um volume de dados equivalente ao que criamos do início da civilização até 2003. Ou seja, a quantidade de dados é gigantesca. A gente percebe isso hoje também por essa grande disputa entre as grandes Big Fives, ou já não são mais só 5, na verdade, né, mas grandes empresas que dominam, né, o setor da tecnologia, e o quanto de dados nossos são transacionados, discutidos e informados por meio da tecnologia e por meio da internet. É importante isso, porque foi a partir da capacidade de processamento desses dados e também da grande quantidade deles, que a gente sempre ouve falar de Big Data, que conseguimos imputar, conseguimos impulsionar, né, catalisar de uma forma específica todo esse conhecimento a ser dado à máquina para que ela possa, então, fazer essas probabilidades que são ajustadas durante esse treinamento do modelo, baseados em palavras, frases e conceitos. 87% das empresas não possuem um profissional necessário para o futuro. O que isso quer dizer? Quer dizer que cursos, capacitações, formações são cada vez mais necessárias. Por isso, parabenizo muito o meu amigo, Dr. Luiz. Eu venho batendo muito nessa tecla aqui também no Tribunal do Rio, assim como em outros tribunais que têm a possibilidade de fazer interlocução, como o do Pará, do Rio Grande do Sul, em que passo, dou alguns cursos, de que é necessário cada vez mais a gente trabalhar essa literacia digital, ou esse letramento digital. É muito importante a gente entender que nós, enquanto profissionais jurídicos, precisamos, de alguma forma, nos interar de tudo o que está acontecendo, dessa transformação do ambiente de justiça, em que tanto a Procuradoria do Estado, como a Procuradoria de Justiça, quanto o Ministério Público da União, quanto todos aqueles que operam de alguma maneira nesse sistema, precisam minimamente compreender o que está ocorrendo, principalmente nesses comandos, principalmente em todos os detalhes éticos, em todas as normativas que estão sendo discutidas, para que a gente não fique, né, para trás. É muito importante que a gente tenha isso. Não digo aqui, né, como todas as vezes a gente imagina, não é necessário realmente saber códigos ou fazer cursos de Python ou de R. Seria interessante para quem realmente até se interessa. Assim, por exemplo, meu amigo Luiz gosta muito e faz, às vezes, né, seus cursos lá de Python, de R, mas necessidade não há, embora seja interessante para quem goste dessa área tecnológica. Mas é muito importante que a gente perceba que o mercado, cada vez mais, está procurando pessoas que minimamente compreendam a transformação digital operante. E também, essa foi uma pesquisa da McKinsey Company, né, que é muito famosa, uma outra também da Deloitte, que são fontes confiáveis, dizendo que o valor das capacidades humanas são potencialmente mais importantes do que nunca. E é muito interessante, né, essa fala, né, que foi publicada na Deloitte, porque cada vez mais a gente escuta dizer que o que nos diferencia das máquinas é exatamente as nossas habilidades empáticas, humanas, enfim, e cada vez mais a gente percebe isso, a gente vai perceber isso aqui na nossa escrita, o como que, por vezes, palavras modificam a saída, né, desses modelos, a resposta, né, que é dada por esses modelos. Somos nós, humanos, que vamos moldar e estamos moldando as transformações digitais, e não tão somente inteligências artificiais, como é colocado. A gente escutou também semana passada que determinada inteligência artificial saiu do comando no Japão, né? E se a gente for um pouquinho mais a fundo, a gente vai perceber que foi um erro de procedimento, né, que já foi detectado. Então, a gente percebe muitas dessas falas, né, de que a inteligência artificial saiu do controle e que nós estamos sendo comandados por ela, o que não é uma realidade, né? Depois de passar por todo esse curso, tenho certeza que os senhores também já têm essa conceituação. A cada dia, novas funcionalidades de GPTs, né, são criadas. GPTs são modelos específicos de inteligência artificial generativa, uma das mais conhecidas atualmente, né, que trata exatamente de um modelo chamado Transformers. Aqui eu só coloquei alguns desses modelos, alguns exemplos. Tem o ChatGPT, tem o Gemini, tem o Copilot, enfim, a gente poderia citar vários outros, o Llama, a gente pode pensar em alguns também que sejam
relacionados a imagens, corpos de texto, enfim. No momento, como a gente está falando sobre escrita jurídica, a gente vai pensar um pouquinho mais, né, em aqueles que trabalham com escrita, ou seja, a fase documentada, né, a fase especificamente de criação de textos de conteúdo, e não de imagens ou sons. Mas a gente sabe que a distinção importante dessa inteligência artificial generativa é a criação de conteúdos novos, exatamente nessas três áreas: texto, som e imagem. Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre escrita jurídica, então vamos pensar um pouquinho em texto, em linguagem. A gente sabe que a escrita jurídica ela tem uma marca muito específica, tradicional, formal, por vezes até enfadonha, né? A gente, durante muito tempo, utilizou e ainda utiliza, né? Várias expressões em latim, expressões em inglês, por vezes, sem nenhuma tradução. Por vezes, a gente se utiliza também de jurisprudências ementárias, que não têm grande importância, e uma das nossas críticas, né? O professor Luiz Vale também é muito contundente nas críticas, no que eu reforço aqui, na necessidade de termos realmente uma teoria tecnológica dos precedentes, em que a gente consiga perceber a importância e que, quem sabe, com a inteligência artificial generativa, a gente não consiga chegar cada vez mais próximo de encontrar ratio decidendi ou, enfim, utilizar os elementos centrais de um julgamento e não apenas se utilizar de ementas, né, para corroborar os nossos argumentos em petições, mas o que a gente vê hoje na escrita jurídica, né, ainda é um ementário tecnológico muito grande. A gente ainda continua percebendo que os advogados se utilizam de uma linguagem rebuscada, né, que não é clara, que não é concisa. E é muito importante a gente perceber que a inteligência artificial generativa, só por estar ali, sem a gente pensar nas outras aplicações, como formulação de contrato, procuração, petição, tudo isso que ela pode nos ajudar, minutas de decisões, na área consultiva das procuradorias também, na elaboração de pareceres, enfim, para vocês, na área do contencioso, né, a possibilidade de argumentar e contra-argumentar teses, como nós veremos aqui, mas ela também tem a possibilidade de fornecer coesão, coerência, ortografia correta. Tudo isso é possível ser feito a partir de aplicativos que podemos dizer até de forma gratuita em suas versões que não são assim tão avançadas, mas eu já diria que são avançadas o suficiente para fazer esse tipo de atividade, muito melhor do que qualquer outro cenário de busca, o que nós tínhamos até então, seja Google ou Bing, enfim, né, que é exatamente dar essa coerência, essa possibilidade de formular conceitos, de formular frases de uma maneira mais simples, né, que tenha uma linguagem que alcance um público maior, que não é letrado necessariamente com esse cenário jurídico. Isso é muito importante para a advocacia. A gente sabe como é difícil, né, essa relação entre clientes e advogados, né? A gente pode aqui pensar muito, né, isso, semana retrasada, eu também estive na Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro, falando um pouquinho sobre escrita jurídica. Então, a gente percebe o quanto é importante, né, para um defensor público, ou, enfim, estagiários, né, ou até mesmo residentes jurídicos, né, na área da Defensoria Pública, falar com seus assistidos, que muitas vezes são pessoas vulneráveis, né? Até mesmo em suas linguagens, enfim, até mesmo na língua em si. Imagine, então, na linguagem jurídica. Então, essa possibilidade, né, de diálogo de uma forma mais clara, mais objetiva, mais simples, é de grande importância. E é de tão grande importância, né, que a gente precisa cada vez mais, isso existe até mesmo um pacto, né, que o hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Barroso, levantou como um dos seus eixos, né, de gestão, que é o Pacto Nacional pela Linguagem Simples. Então, nós precisamos cada vez mais tentar fazer com que a escrita jurídica ela se torne mais precisa, mais concisa, mais clara. Mas é muito importante, e aqui também é importante na inteligência artificial generativa, como nós vamos ver, identificar a persona. Tudo isso que é dito não quer dizer que nós estamos simplesmente desnaturando a natureza
da ciência do direito, né? Ou do jurídico em si mesmo. Nós conhecemos um grande autor, no que aqui eu me inspirei muitas vezes, até para escrever esse livro que o Dr. Luiz Vale falou no início, né? Que é uma releitura desse meu estudo que eu fiz no mestrado no IDP, em Brasília, que é o professor Luiz Streck, que ele, na realidade, nega o poder da tecnologia a partir de uma estrutura hermenêutica de que nós estaríamos simplificando ao máximo algo que não pode ser simplificado, pois o direito é complexo por si mesmo. Veja, a complexidade não é só do direito, a complexidade é do mundo da vida, né? Nós vivemos em sociedades líquidas, já dizia Bauman, né? Não existe mais uma simplicidade daquela maneira pela qual imaginávamos lá em Platão, em Sócrates. Não, se naquela época já existia uma complexidade filosófica, hoje a gente pode perceber que há dificuldade em todos os campos, sociais, econômicos, jurídicos. Então, ainda que quiséssemos, de alguma maneira, simplificar o mundo, isso não seria possível. Seria contra a natureza das coisas que vivemos hoje, ainda mais num mundo interconectado, né, como estamos vivendo hoje. Então, não se trata aqui de simplificar o direito por si só, né? Quando nós vamos perceber aqui que quando a gente faz um prompt, esse comando, nós vamos nos utilizar, sim, de critérios, metodologias e técnicas jurídicas, porque nós temos o nosso campo do saber, que é o direito. Mas a linguagem, a persona pela qual nós vamos atingir é que muda. Se nós vamos tratar com o nosso cliente, se nós vamos falar com pessoas que precisam de compreensão e entendimento diverso para reconhecer os seus direitos, para reconhecer as suas obrigações e que não são letradas minimamente, por óbvio que esse pacto, né, em que foi colocado pelo ministro Barroso, é uma necessidade. E isso eu digo, ok, isso foi dito no CNJ, mas também poderia ser dito pelo Conselho Nacional do Ministério Público, do CNMP, também aqui num grupo nacional de procuradores. Cada vez mais nós precisamos nos dirigir aos jurisdicionados ou às pessoas às quais tem algum tipo de intercâmbio com a nossa atividade jurisdicional, seja ela qual for, enquanto advogados, enquanto promotores, juízes, de maneira em que as pessoas, o interlocutor, compreendam o que nós estamos fazendo. E isso também é um ato de cortesia, isso é um ato de consideração. E a gente sabe que até mesmo o contraditório, né, tem uma de suas vertentes considerativas de influência. Não é mais possível que de alguma forma, exista escrita que não consiga ser compreendida por aquele a que se destina, né? Se isso acontece, ou aquele a que se destina fez uma leitura equivocada, por óbvio, isso pode acontecer, mas também a escrita pode não estar, né, bem colocada de uma maneira precisa, coerente, clara e convincente. E a inteligência artificial, né, traz essa possibilidade de que a gente reestruture a escrita para que a gente construa narrativas que sejam mais lógicas, mais bem fundamentadas. E o que é mais interessante, a inteligência artificial generativa, ela, quando faz a estrutura, né, ela é baseada em bilhões de parâmetros. Os textos, eles são quebrados em vários tokens. Esse procedimento ele é denominado de tokenização. Então, não necessariamente o número de tokens é igual ao número de palavras que são utilizados, né? A gente vai ver isso um pouquinho aqui também. Mas isso é importante porque a inteligência artificial generativa ela também consegue filtrar emoções. Quando nós escrevemos, por exemplo, no WhatsApp com letra maiúscula, nos parece, por vezes, que a pessoa está gritando. Quando a gente coloca em negrito, quando a gente coloca em itálico, quando a gente coloca um emoji sorrindo, da mesma forma que o humano consegue interpretar dessa maneira, e isso, dessa forma, sim, é a única que eu acho que eu poderia antropoformizar aqui, né? Fazer uma comparação. Sim, a inteligência artificial generativa consegue, a partir desses dados parametrizados do passado, de que se apresentam, fazer uma observação delas e perceber, opa, aqui o tom ele é mais sarcástico, aqui o tom ele é mais engraçado, ele é de comédia, aqui está se querendo passar um tom mais persuasivo. Vejam, a gente vai fazer um treinamento aqui também, vai perceber isso. Mas a inteligência artificial generativa consegue perceber também esses caracteres. E esses caracteres também são tokens.
e são tokens que fazem relação, ao mesmo tempo, com diversas outras palavras que estão em um contexto. Então, veja até onde chegamos. Nós conseguimos hoje identificar contextos. Uma das principais críticas que sempre eu fazia em relação à aplicação de inteligência artificial nos modelos anteriores é exatamente a dificuldade, né, de compreensão do contexto. Hoje, a inteligência artificial generativa, com os bilhões de parâmetros que tem, consegue alcançar de forma mais objetiva e clara os contextos. E isso é muito importante. As camadas de contexto. Nós também veremos aqui. Temos vários tipos de inteligência artificial generativa. Hoje, como aqui a nossa aula ela tem um tempo, né, determinado, nós vamos usar a principal delas, até porque a principal delas é aberta, mas poderíamos também usar, por exemplo, o Bing da Microsoft, poderíamos usar o Gemini do Google, né? Mas vamos usar aqui o ChatGPT, porque o ChatGPT é o mais conhecido. Eu, particularmente, gosto muito do Perplexity, que também é um deles, que tem essa interface aberta, mas ele funciona melhor de maneira paga. Assim como o ChatGPT também, de alguma forma, né? A versão hoje 4.0, temos o Omni, temos vários outros que estão sendo colocadas, a cada dia uma melhora, mas eu diria que o ChatGPT hoje, pelo menos o GPT-4, ele é capaz de gerar os documentos, enfim, de uma maneira muito fidedigna. A gente vai perceber, cada vez mais, que a IAG ela atua como auxiliar qualificado, e essa palavra vem sendo utilizada pelos estudiosos também dessa inteligência artificial pelo mundo, né? É muito comum a gente escutar as pessoas falarem, né, os grandes estudiosos, como Kim Youssef, falar sobre auxílio, falar sobre assistência guiada, né, como catalisador epistêmico, diria Malmstein também, que é pelo menos brasileiro que estuda isso desde 2023, tem lá o seu curso, enfim. Mas é importante que a gente perceba que ainda estamos nessa geração de que precisamos ter esse letramento básico, como eu venho dizendo, o que tem de grande importância para criarmos está dentro dos estudos que fazemos a respeito dessas camadas que estão desenvolvidas a partir de prompts. Certo? Bom, o que a gente ganha com tudo isso? A gente ganha muita coisa, né? A gente ganha eficiência, ganha produtividade, clareza, concisão, organização, estrutura e atualização constante. Eu vou focar em uma que eu acho que é muito importante, que é a atualização constante. Todos esses modelos, eles são atualizados hoje até uma determinada data em sua base de treinamento. Mas existe, né, uma interseção, e isso a gente pode dizer sobre o ChatGPT, por exemplo, com o Bing, que é uma estrutura da Microsoft em tempo real. Então, a base de dados ela pode estar limitada até a base de treinamento, ela pode estar limitada até determinada data. Por exemplo, hoje, o ChatGPT 4, até mesmo o Omni, está limitado até setembro de 2023. Mas dependendo da pergunta, ou seja, do comando, do prompt, da delimitação do tema que você faz, observando essas camadas que diremos, nós vamos perceber que é possível essa interface por meio de aplicações, que a gente chama de APIs, em que se conecte automaticamente ao Bing, que é uma das estruturas em tempo real da internet, que é comandada pela Microsoft. Por que isso hoje? Porque todos nós aqui sabemos que a Microsoft ela é acionária hoje, principal, da OpenAI, que criou esse modelo de inteligência artificial generativa. Então, existe hoje um intercâmbio. Bom, a gente consegue perceber que essa atualização ela pode ser feita assim, então, em tempo real. Mas essa atualização, é importante que se diga que a gente precisa tomar muito cuidado com ela, né? A gente precisa perceber que o ChatGPT ele é muito bom, e não só o ChatGPT, mas também o Bing, enfim, e todos os outros. A gente pode pensar também no Gemini da Google, também é bastante interessante para isso. É muito bom para fornecer contextos, conceitos, testar princípios, contra-argumentos, mas nem sempre ele é bom para fornecer dados específicos relacionados a processos como número de jurisprudência. O entendimento em si da jurisprudência, provavelmente, a inteligência artificial vai acertar, mas não necessariamente
ela vai encontrar o número do julgado perfeitamente. Digo isso porque existem modelos, né, de utilização da inteligência artificial generativa. Existem 3 modelos. Esses modelos são o extrativo, o interativo e o interpretativo. Se nós pensarmos em um modelo extrativo, né, nós poderíamos pensar em utilização dessa base de treinamento. Essa base de treinamento, como eu disse, ela é limitada para a maioria dos modelos hoje em dia. Então, se nós perguntarmos, por exemplo, quem é João Sérgio dos Santos Soares Pereira num modelo desse, ele vai fazer uma busca na internet daquele momento, vai extrair de uma base de dados e vai verificar os dados que hoje constam a respeito da minha pessoa. Isso se estiver disponível, né, em tempo real na internet, porque ele já consegue acessar, ou então na base de treinamento dele. Mas nós podemos, por exemplo, colocarmos em quem bom, a mãe, se eu conseguir dar essa informação de conteúdo para eles, bom, a mãe de João Sérgio se chama Elcio Marilene dos Santos. Sim. Mas se eu perguntasse quem é Elcio Marilene dos Santos, ela tem alguma relação com João Sérgio dos Santos Soares Pereira? Em uma outra janela de contexto, porque se eu colocar na mesma janela de contexto, por óbvio que ele vai gravar e memorizar aquilo, mas se nós apagarmos e fazermos uma nova janela de contexto, e eu vou mostrar o que é isso daqui a pouco, ele não vai dar uma estrutura, nem vai informar quem é Elcio Marilene dos Santos Pereira. Isso significa o quê? Que, na verdade, a base de dados também está ali. E ele observa essa base de dados em tempo real na internet. Por que é mais fácil encontrar um João Sérgio dos Santos Soares Pereira do que uma Elcio Marilene dos Santos, minha mãe? Porque, por óbvio, eu e o Luiz, por exemplo, já publicamos um livro pela editora Revista dos Tribunais, eu tenho um livro publicado na TOT, temos várias coletâneas, fazemos parte de uma universidade pública, né? Temos lá o nosso currículo Lattes, somos servidores públicos, eu aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Luiz na Procuradoria do Estado de Alagoas. Então, isso faz com que a probabilidade de alcance seja muito maior no meu nome do que no nome de minha mãe, que não tinha essa interlocução. Isso é para que nós percebamos de que, por mais completa que seja a inteligência artificial generativa, ela possui sim os seus desafios e a gente não pode de forma alguma esquecer deles. Por vezes, vocês vão ouvir eu falar sobre isso aqui. Por vezes, a inteligência artificial, por essa limitação, seja a limitação de bases de treinamento, seja porque, como eu disse, esses dados de treinamento, eles são como se fosse uma base que se nutriu de vários textos, vários livros, sites, sejam eles da melhor espécie, de artigos de alto renome, como também de conversas de Instagram, de Facebook, né, ou até mesmo discurso de ódio, tudo isso é nutrido dentro dessa base de treinamento gigantesca de bilhões de dados. Então, é importante que a gente considere que é possível que, dependendo do que nós peçamos a essa inteligência artificial, ela dê sim, ela gere resultados que não são esperados por nós, que são resultados que são superficiais, repetitivos, e cabe a nós orientarmos essa inteligência artificial para que esse conhecimento técnico e crítico da nossa atividade jurídica seja repassada para o modelo, para que numa simbiose perfeita a gente consiga alcançar uma resposta, um output que seja, no mínimo, aceitável. É muito comum, eu sempre digo isso, né? Eu sempre tenho essa frase como molde, a gente precisa sempre pensar na inteligência artificial generativa para a escrita, tanto jurídica, quanto acadêmica, quanto enquanto pesquisa, como um rascunho inicial, um ponto de partida, um início, um esqueleto. Um esqueleto em que nós, enquanto humanos, vamos, pela nossa interação com o modelo, fornecer toda uma musculatura para que a gente consiga melhorar esse resultado. Dificilmente a primeira resposta, né, o primeiro output, né, a saída que é dada pelo modelo, ela vai ser extremamente, vamos dizer, detalhada ao ponto que esperamos, né? Isso para nós, enquanto estudantes, né, enquanto profissionais da área jurídica, que temos toda uma estrutura. E assim é também para outros campos, né? Assim como a medicina, existe todo um linguajar específico, né?
de utilizações e de técnicas. Mas é importante que a gente perceba o porquê, né, que existe uma grande preocupação também, tanto dos desenvolvedores como de instituições públicas aqui no Estado do Rio de Janeiro, e também em outros tribunais, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Paraná, o Tribunal de Justiça também de Goiás, aqui no Estado do Rio de Janeiro, nós estamos normatizando o uso de inteligência artificial generativa por parte de juízes, pelo fato de que o que vem sendo feito, se a gente não institucionaliza a inteligência artificial generativa de alguma maneira, né, os seus membros, sejam eles juízes, servidores, aí, no caso de vocês também, servidores ou procuradores, vão se utilizar da inteligência artificial generativa por um modelo pago, assim que o seja, utilizando dados, né, formulando perguntas, enfim. E existe uma grande preocupação, sim, ética, né, desses dados. Vocês vão perceber, eu vou mostrar para vocês, existe uma determinada tecla ali no chat GPT em que a gente não coopera com o modelo, né? Na verdade, existe uma possibilidade da gente desativar esse intercâmbio de informações com terceiros. A gente sabe que esses modelos eles são interativos a ponto de serem treinados cada vez mais pela interação que temos com ele, né? Então, cada vez que nós fazemos uma interação, isso não só melhora a estrutura do que nós estamos fazendo, mas também de forma coletiva. É um aprendizado coletivo, né? Todas as informações, a princípio, poderiam ser utilizadas por todos aqueles que se utilizam da estrutura e percebam, são milhares, né, de pessoas diferentes ao redor do mundo que nós não sabemos exatamente qual a estrutura, para onde vai. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. E por que essa normatização? Porque dados judiciais, por vezes, claro, têm os seus dados sensíveis, têm dados sensíveis. Então, por mais que a gente diga para o modelo não se utilize, né, de dados sensíveis, por mais que a gente tire o botãozinho ali, a gente descredencie aquele botão, a gente tire a possibilidade de que o chat GPT se comunique ou intercomunique com outro tipo de modelo, outro tipo de interseção de usuário, interface de usuário, nós não temos a garantia e não sabemos de que isso está sendo cumprido de uma forma ética o suficiente, até porque a maioria das legislações ao redor do mundo, embora digam isso, nós não temos ainda estudos empíricos que consigam comprovar a esse nível, né, esse nível de exatidão, até mesmo porque a estrutura do modelo é difícil de alcançar essa base de treinamento. Então, é muito importante que a gente, cada vez mais, quando se utiliza a inteligência artificial generativa, não esqueça que nós funcionamos como aqueles em que vão ajustar a resposta, o rascunho inicial, o ponto de partida que é dado pelo modelo. Nós precisamos cada vez mais supervisionar esse tipo de inteligência artificial. Mais uma vez, cito aqui meu querido amigo, Dr. Luiz Vale, que tem um artigo excepcional a respeito de supervisão humana em relação às inteligências artificiais. Um artigo que foi escrito antes da inteligência artificial generativa e que agora ganha novas conotações com esse novo tipo de aplicação. E isso é muito importante, porque, veja, é muito diferente quando a gente escuta aquelas palavras, vocês já devem ter ouvido também, alucinação, o modelo alucinou, que significa, bom, o modelo, de alguma maneira, inventou respostas que não são corretas, que não correspondem à realidade, que foram inventadas, né? Mas veja, a alucinação é um termo técnico da ciência da computação. Por vezes, para os cientistas da tecnologia, e isso foi uma coisa bastante interessante que a gente percebeu aqui nesses projetos de inteligência artificial que a gente faz, por vezes, para nós, a identificação de um precedente pelo modelo ele está absolutamente equivocado. O modelo alucinou para nós, né? Porque ele não acertou a identificação de determinado precedente que existia, recurso repetitivo, por exemplo, em que, na realidade, não foi encontrado, mas que, para o modelo especificamente, ele não alucinou, porque ele encontrou uma taxa de similaridade em relação às palavras e textos, né, desse modelo Transformer acima de 90% de precisão. Então, para os engenheiros, veja como é diferente, não é? Nós estamos em ciências computacionais diferentes. Para os engenheiros, isso não é alucinação. A alucinação no modelo não aconteceu nesses casos. Para nós utilizamos como modelo alucinou, ele se equivocou, ele errou. O fato é,
né? Nós estamos nos utilizando, por vezes, de expressões que são de outras áreas, né? E trazendo para o direito. Mas a gente precisa perceber que nem sempre existe essa interconexão entre elas. Uma outra expressão muito interessante que foi utilizada na defesa da OpenAI a partir de uma ação que foi interposta pelo jornal The New York Times, que disse que estava sendo plagiado, enfim, tendo seus direitos autorais e intelectuais copiados, porque a grande base de treinamento também possuía vários dados, né, que teriam sido retirados também da estrutura de editorial do The New York Times. A OpenAI, nas suas contestações, ela utilizou um dos termos chamado regurgitar, né? Assim como a gente fala em alucinar, agora temos mais um termo que se chama regurgitar. E eu coloquei ali uma especificação muito importante que a gente precisa sempre perceber, que o esqueleto, o rascunho inicial, esse, que é a resposta que a gente vai obter com o modelo, ele simplesmente é o início. Porque essa musculatura, ou seja, doutrina, jurisprudência, nós precisamos verificar fora do modelo. Se o modelo não observar, não perceber determinada jurisprudência sobre o tema, mas nós pedimos para ela, é possível sim que ela invente uma. É possível que ela invente. Isso tem muito a ver com a impossibilidade do modelo regurgitar. O que significa regurgitar? Significa reiterar, recolocar, ou seja, copiar da maneira pela qual é feita. O que isso significa? Para a OpenAI, que colocou isso, né, na sua defesa, que regurgitar é um equívoco, um erro do sistema, e que a OpenAI reconhece que existe, mas que eles estão trabalhando para que isso não ocorra. Porque regurgitar é exatamente a possibilidade de se identificar nessa base de treinamento gigantesca algum tipo de texto exatamente igual. Então, por vezes, nós não vamos encontrar toda uma estrutura de ementa, toda uma estrutura de julgado, nem mesmo um texto absolutamente completo, porque isso seria copiar para eles, isso seria regurgitar, isso seria chegar ao momento em que a inteligência artificial estaria efetivamente violando direitos autorais. É claro que isso é uma defesa, mas também é uma realidade, porque assim como um mosaico de informações, a inteligência artificial generativa se utiliza de diversas fontes de dados que são misturadas, né, para criar algo novo, algo diferente. É muito comum a gente utilizar prompts, né, ou seja, comandos, e a gente obter informações e respostas diferentes de acordo com as palavras que nós utilizamos para esse prompt de entrada. A gente vai perceber isso. Bom, então, como eu estava dizendo aqui, muito importante a gente utilizar como ponto de partida, sempre tomar a cautela de validar e verificar, né? Utilizar esses recursos de inteligência artificial como complementar e não como uma fonte única de informação. E, bom, diversas são as aplicações. A gente pode pensar em elaboração de petições iniciais, a gente vai ver aqui uma contestação que eu acho que tem muito a ver com a atividade que é desempenhada também pelos advogados e também os advogados públicos, vários documentos processuais, revisão de texto jurídico, como eu disse, para verificação de clareza, concisão, estrutura, até mesmo ortográfica, né? Aqui diria pesquisa de informações jurídicas, mas com esse adendo que coloquei para vocês. É muito importante que a gente valide fora do aplicativo, fora da ferramenta, fora do modelo de inteligência artificial generativa. Pode ser mesmo pelo Google, vai no site oficial. Acho que sempre é mais importante a gente ir nos sites dos tribunais, Superior Tribunal de Justiça, enfim. Nesse momento, a gente ainda não tem essa possibilidade de que isso não aconteça, na verdade. E para a OpenAI, o dia que isso acontecer, o modelo está regurgitando, o que seria algo que não é efetivamente o que se busca com esses modelos de inteligência artificial generativa. Muitos juízes vêm se utilizando também para organizar audiência. A gente sabe que os saneadores de processos eles precisam organizar de uma maneira muito objetiva os pontos controvertidos. Por vezes, são várias as documentações, vários documentos enfim, utilizando-se dessa documentação em um ambiente seguro, né? A gente aqui no Rio de Janeiro se utiliza do Azure, que é uma cloud específica da Microsoft, nesse ASIS, para realização desse tipo de análise, ou seja, para fixação de pontos controvertidos, ou organização de audiências, né? Para proferimento mesmo do saneador do processo, mas é muito importante que, de alguma maneira, o tribunal institucionalize isso
né, com toda a segurança devida e proteção, né, porque a gente sabe que está vindo aí resoluções, né, do Conselho Nacional de Justiça novos, que vão, uma nova resolução, não só uma, mas duas, que, na verdade, vão alterar a resolução número 332, que trata de inteligência artificial no judiciário, em que a inteligência artificial generativa vai ser também normatizada de alguma maneira, né, pelo Conselho. E uma das preocupações principais é exatamente essa, que o modelo não seja utilizado de forma individual, mas sim coletiva por todos, e que isso seja identificado e seja avaliado e colocado também tanto para usuários externos quanto internos. Uma das possibilidades da gente pensar a inteligência artificial generativa, seja em qualquer contexto, seja no judiciário, seja nas procuradorias do Ministério Público, é pensar nessa utilização cooperativa. Assim, mais uma vez, como meu amigo Dr. Luiz Vale falava sobre a construção cooperativa do algoritmo, em um outro artigo também sensacional, eu sempre indico, diríamos aqui que a inteligência artificial generativa ela precisa ser compartilhada por meio de experiências entre os pares. Então, aqui no Rio de Janeiro também, grupos de juízes, grupos de servidores e desembargadores fazem experiências e trocam ideias através de chats, por meio de Teams, que nós temos aqui, para fazer essa revisão da precisão do texto, da qualidade, nós fazemos testes, enfim, vamos refinando esses comandos a partir dessas camadas, né? Camadas de estilo, de conteúdo, de contexto, para verificar se a inteligência artificial generativa, por meio desses chats, estão alcançando um conhecimento que a gente espera que ela tenha. Né? Então, uma das importâncias da cooperação, da colaboração é exatamente essa. E esse é um dos critérios que está sendo utilizado também por essa nova resolução que deve sair até o final de, pelo menos, setembro, outubro. Né? Já existe um rascunho dessa resolução de um grupo de trabalho que foi criado no Conselho Nacional de Justiça para atualizar a resolução número 332, que trata da inteligência artificial, né, no Poder Judiciário, da ética, enfim, e agora atualizando para o contexto da inteligência artificial generativa. E aí, nós falamos já aqui a respeito do que nós vamos utilizar, certo? Vamos meter um pouquinho aqui a mão na massa com alguns exemplos. O ChatGPT, escolhi ele, como disse de início, a gente poderia tratar de outros, né? Mas eu acho que o ChatGPT ganhou uma notoriedade muito grande, né? E foi o pontapé inicial para essa usabilidade, né? Em relação aos cidadãos, às pessoas, e isso é um ganho realmente que a gente não pode desconsiderar. Então, eu escolhi aqui o ChatGPT porque creio também que todos aqui, de alguma maneira, já tenham feito algum tipo de experimento nele. É importante, como eu já havia dito, né, tudo que está aqui é algo que nós estamos conversando aqui há um tempo, ferramenta de apoio, utilizar com cautela, senso crítico, levar em consideração que é possível utilizar o ChatGPT de forma extrativa, interpretativa ou interativa. Alguns colegas dizem que a forma extrativa é um jeito errado de se utilizar o ChatGPT. Eu diria que não é uma forma errada de se utilizar. Eu diria que nós temos cada vez mais se utilizar desta forma, ou seja, simplesmente se baseando em informações fáticas ou de dados específicos, pensar que é possível que aquele modelo não esteja nos dando uma informação completa e a gente se utilize de outras formas também de utilização. Cada vez mais de outros modelos, cada vez mais esses modelos eles vêm tendo essa conexão real com a internet. Mas, como eu disse aqui, essa conexão é possível que ela não aconteça de uma forma correta. Então, cabe a nós, enquanto comandantes, né, enquanto copilotos, né, numa alusão também ao Copilot, né, daí esse nome, copilotos, né, da inteligência artificial, observar se essa informação está correta ou não. Citei aqui o nome de minha mãe e meu. Né? Por vezes, essa forma de extrair informações fáticas de dados, né, ela não vai estar correta. Né? Essa informação, ela normalmente, ela vem com algum tipo de equívoco por meio do modelo, certo? Então, alguns dizem que está errada. Eu diria que, conhecendo a inteligência artificial generativa, como ela funciona e opera, seria o reconhecimento de que nós devemos sempre buscar outras fontes para se utilizar enquanto maneira extrativa.
Uma das formas mais produtivas de se utilizar a inteligência artificial generativa é exatamente a interpretativa e a interativa. O que significa isso? A interpretativa é quando nós fornecemos comandos específicos, detalhados, com nuances, com o que queremos obter, se utilizando das 4 camadas distintas, né, de prompt, de comando, que seria de estilo, de comando, de conteúdo e de contexto, que nós vamos ver aqui. E a interativa é a partir do momento em que, como eu disse para vocês, a primeira interação é sempre o rascunho, é o ponto de partida. Nós começamos a conversar, né, de forma natural, porque, como nós sabemos, a inteligência artificial generativa do ChatGPT se utiliza, né, de processamento de linguagem natural, o que faz com que, ainda que nós erramos a forma de escrever, ainda que não coloquemos vírgula, né, tem muita gente que diga, por favor, pode me ajudar? Essas frases, elas são humanas? Sim, podemos escrever assim, podemos customizar, personalizar, mas são desnecessárias, no final das contas, o modelo entende e trabalha com palavras-chave, né? São ativadas por meio de palavras-chave, a conexão entre o grande volume de textos advém de palavras-chave. Então, em uma frase, o dia está muito ensolarado, ele vai dar mais importância a esse modelo em dia ensolarado, que são palavras-chave em que o faz compreender ou contextualizar melhor a frase. Então, veja, o por favor, ajude, esse tipo de informação por vezes, o ChatGPT vai descaracterizar ou não vai tomar como palavras-chave essenciais. Então, veja que a engenharia de prompt, né, esse nome que nós sabemos, ela não vem da área jurídica, ela vem da área da ciência da computação e da tecnologia, né? Assim como a ciência de dados. Então, são ciências que nós não desenvolvemos por nós mesmos. Nós estamos agora começando a pensar para o direito, como que nós podemos utilizar desse outro campo do saber, né? Que é a engenharia de prompt, assim como fizemos com a ciência de dados, quando observamos painéis de BI, estatísticas, né? Nós nos utilizamos de outros campos para dentro do direito e recebendo isso dentro da nossa área jurídica da melhor forma possível, como podemos prosperar, né, em meio a todas essas alterações. Bom, eu creio, né, eu coloquei aqui o futuro da IAG na escrita jurídica, eu creio que a evolução é constante, a gente percebe, né, a gente sabe que a única coisa que realmente não tem como mudar é a evolução, né, é a mudança, é a única coisa que a gente não tem como realmente alterar na nossa vida, é exatamente a constatação de que as coisas mudam, e tudo que eu disser aqui, por vezes, daqui a uma semana, 2, nós vamos perceber que o ChatGPT pode estar absolutamente diferente, né, do que nós colocamos aqui. Mas a essência vai ser a mesma. Quando eu falei sobre escrita jurídica e trouxe o ChatGPT a primeira vez para trabalhar, o ChatGPT ele funcionava através de plugins. O que significam plugins? Eram vários tipos de programas que iam se interconectando ao ChatGPT internamente. Só que a gente tinha que ir selecionando os plugins uns a uns naquele sistema. Hoje em dia, o ChatGPT ele já tem a possibilidade de criar outros modelos para outras funcionalidades da maneira que nós quisermos. Então, olha que interessante, nós podemos customizar, personalizar um modelo de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, como sendo um procurador do Estado. Nós vamos ver isso. Nós podemos se utilizar de palavras, por exemplo, na forma como Shakespeare escrevia. Nós podemos ter um dom de escrita, assim como Copérnico um dia fez os seus rabiscos para verificação de suas teorias. Então, nós alcançamos um nível muito grande, né, de conhecimento que nós podemos obter a partir dessas informações. E a gente sabe que conhecimento não diz respeito tão somente ao que nós obtemos de informação, diz respeito também ao nosso conhecimento, ao que nós temos, né, de experiências para trocar com essas informações e daí, então, formular novos conhecimentos. Então, tudo isso para dizer que eu tenho muita crença de que a inteligência artificial generativa tem a possibilidade de operar conjuntamente conosco para que a gente tenha mais conhecimento.
Isso daqui é só para mostrar para vocês, não sei se vai parecer exatamente igual, mas aqui, esse é um contador, né, de tokens, foi o que eu disse para vocês. Né? A inteligência artificial generativa parece mágica, né? Existe também um autor que diz que é uma matemática, mas na realidade, né, uma token mágica, mas na realidade, o modelo, ele traz as palavras, os textos, né, todos esses símbolos da linguagem como um número. Então, todas essas palavras, esses símbolos, eles são quebrados em números, diversos números. E esse método se chama de tokenização. Aqui um exemplo, né? Existe na internet a possibilidade da gente pegar um trecho e perceber quantos caracteres tem e quantos tokens são formados a partir dessa ferramenta, né, de Tokyo Playground, em que a gente percebe quantos tokens existem em caracteres. É muito importante que a gente perceba isso, porque cada token, né, tem um valor de mercado, né? Então, por vezes, vários caracteres são divididos em tokens menores, mas outros, ao contrário, fica maior o número de tokens enquanto os caracteres são menores. Sim, isso pode acontecer nos caracteres que nós conhecemos enquanto palavras, textos. Mas lembre-se, a vírgula é contabilizada, o símbolo de abertura de parênteses também, e não é um só. Às vezes, um parêntese significa mais do que um token. Por vezes, uma palavra significa 2 tokens. Isso depende da língua. Se for em espanhol, um token e meio. Se for em português, 2 tokens. Isso altera de acordo com também, né, a língua que está se colocando ali. E esse desenho aqui, ele espelha bem, esse é o último slide que eu quero colocar, antes da gente colocar um pouquinho ali a mão na massa, com alguns exemplos, e depois a gente abrir um pouquinho para conversar. Mas é importante que a gente perceba que a estrutura do ChatGPT ela é formada por essa base de treinamento, que, como eu disse aqui para vocês, ela é formada dos mais diversos dados, como livros, como sites, jornais, todo tipo de mídia social. E a junção, é exatamente a junção dessa base de treinamento com um comando que é dado por nós, usuários, que vai formar e estruturar a resposta. Então, vejam que dentro da estrutura do prompt, do comando, há a pergunta ou, né, a informação que nós vamos dar ali, há a delimitação do tema e existem as camadas. As camadas, elas podem ser divididas em diversas camadas, né? Existem várias estruturas de engenharia de prompt que são utilizadas internacionalmente, a gente vai ver aqui, mas as mais conhecidas são aquelas em que, né, a gente chama de camada de estilo, camada de conteúdo, de contexto, mas basicamente fornecemos um estilo, um conteúdo, o contexto, né, e um comando assertivo específico do que nós buscamos, certo? Eu vou parar de compartilhar isso aqui, para que a gente possa agora ir um pouquinho no ChatGPT para fazer alguns treinamentos. Tá? Deixa só eu tentar aqui modificar. Vamos lá, esse daqui é o ChatGPT, né? Essa é a versão paga. A gente sabe que existe uma outra versão, que é a 3.5, que está aberta ao público, né? Mas por questão da gente aprofundar um pouquinho, nós vamos utilizar essa versão paga, né? O valor é de $20 mensal, né? Que dá em torno de cento e poucos reais por mês. Não é uma quantia significativa para nós, público que aqui estamos, né? Como eu disse, eu falei na Defensoria essa semana e não me utilizei dessa versão, falei da 3.5, ao ponto em que defensores me disseram que, por vezes, há uma certa dificuldade na obtenção, até mesmo institucional, né, desse tipo de utilização do GPT-4. Então, eles utilizam ainda o GPT 3.5. Enfim, isso são questões institucionais. Aqui no Rio também a gente está utilizando o 4. Depois ainda vou querer saber um pouquinho de como está, né, aí em Alagoas, na Procuradoria. Com certeza, doutor Luiz, como presidente da Comissão de Inteligência Artificial, vai ter algo a dizer. Mas aqui, o que eu queria especificar para vocês, como eu estava dizendo, bom, existe hoje os modelos mais avançados, que é o One Preview e o One Mini, em que eu fiz alguns testes, tanto nesse Mini como no Preview, né?
E, a princípio, para nós, enquanto operadores do direito, a gente não consegue perceber tanta distinção. O 4, só o 4, né, o MI ali, já nos atende significativamente. Então, vou continuar no 4 e especificar para vocês, como eu estava dizendo aqui, que hoje em dia, cada vez mais, a gente consegue perceber que o ChatGPT ele personaliza as nossas experiências. Aqui ao lado a gente tem explorar GPTs. A exploração dos GPTs cada vez mais especifica quantas vezes nós chegamos à possibilidade de criar novos GPTs. Clicando aqui, a gente tem a possibilidade de criar um novo GPT. Aqui vocês vão perceber criar. E aqui, essa é uma janela de comando, como eu estou dizendo para vocês, e um campo de escrita. Nós poderíamos dizer aqui está dizendo, né, que o que nós gostaríamos de fazer, que aqui nós poderíamos criar um gerador, né, visual para os nossos produtos, enfim, e nós poderíamos, então, aqui dizer que funcionamos, que na realidade, a gente sempre começa num verbo no infinitivo, poderia ser atuar ou atue como procurador do Estado e formule todas as respostas a partir de entendimentos que favoreçam a fazenda pública. Veja, esse é um simples comando, um comando que com certeza não ia dar tudo o que queríamos, né? Com certeza não. Mas quando nós fazemos isso, automaticamente o ChatGPT ele vai atualizar, ou seja, ele vai memorizar esse tipo de informação e todo tipo de busca que ele fizer, tanto em tempo real na internet, como também em relação ao que nós colocarmos enquanto conteúdo, documentos, a gente percebe que a gente pode colocar documentos aqui através desse anexar arquivos, vai tomar em conta de que nós somos consultores da Fazenda Pública. Veja, perceba, ele ali sugeriu, né? E será que você é um consultor da Fazenda Pública? O que você acha desse nome? Então, você começa a interagir com esse modelo. Bom, a gente sabe que a Fazenda Pública, enfim, vocês enquanto procuradores do Estado, tem contencioso, tem consultivo. Então, se for mais interessante para atuar no contencioso de uma maneira, do consultivo de outra, nós podemos criar diversas possibilidades de GPT, né? Diversificados, personalizados para o que nós pretendemos. Eu não vou seguir aqui nessa tela, porque nós teríamos que, né, colocar vários detalhes. O importante é que a gente perceba que, a partir desse modelo, nós podemos criar diversos tipos de GPTs diferentes para o que nós pretendemos, certo? Eu vou voltar aqui, né, para a nossa tela inicial, e aqui uma tela de comando específica, e eu queria trazer para vocês alguns exemplos de prompts para que a gente possa perceber a diferenciação que tem entre as palavras, né? A gente precisa perceber que existem métodos, modelos que são amadores de se utilizar o ChatGPT e outros que são mais técnicos, né? Então, algumas ideias centrais nós já passamos aqui, já conversamos um pouco. Definição de um objetivo claro, contextualizar especificamente o que queremos, utilizar de uma linguagem jurídica que seja apropriada, detalhar ao máximo, né? E observar as respostas, validar, refinar essa resposta, né? Mas é importante que a gente perceba, né? E aqui, assim, eu vou fazer uma busca aqui, já que nós estamos na Procuradoria, estou trazendo um exemplo tributário, né, embora não seja a minha área de especialização, em que o ChatGPT, através de um prompt, que vocês vão perceber agora aqui, eu vou lançar esse prompt. Embora eu não seja da área de direito tributário, o que está descrito aqui nesse prompt, basicamente, é uma ação de anulação de tributo, um pedido de repetição de indébito, um tributo de ICMS, pelo fato de que existia, à época do fato gerador desse tributo, uma determinada lei estadual em que o tributo era cobrado e a multa também era cobrada por meio de uma alíquota que seria menor do que aquela que estava vigendo no momento do lançamento do tributo. Então, existe uma discussão, né, pelo menos para esse autor da ação, tá? E não estou aqui entrando
necessariamente na decisão judicial correta ou descorreta de qual é a aplicação do direito nesse caso, né? Porque o modelo de inteligência artificial generativa ele vai gerar para um lado ou para o outro, ou seja, tanto pela procedência da ação anulatória e repetição de indébito, como pela improcedência, ela vai conseguir gerar para você fundamentos, argumentos e contra-argumentos de acordo com o comando que você der. Então, a importância aqui para mim, nesse momento, é que vocês consigam perceber uma definição da primeira camada que nós estamos trabalhando. Então, como eu disse para vocês, escopo, conteúdo, persona, ajuste e aperfeiçoamento. Pensando um pouquinho nessa definição de escopo, para que a gente possa obter informações que sejam valiosas, né, que a gente possa estruturar enquanto rascunho, enquanto ponto de partida, para que a gente possa, então, fornecer essa musculatura posterior, nós devemos descrever para o modelo, faticamente, e daí está, nós devemos, então, fornecer o conteúdo para esse momento, para esse modelo, e fornecer o comando específico para que ele possa nos fornecer uma resposta que seja minimamente aceitável, certo? Veja que aqui o modelo ele é interpretativo, ou seja, nós estamos formulando o conteúdo para que o ChatGPT, então, possa, com as informações, o detalhamento, os nuances que nós estamos dando ao modelo, fornecer uma informação, um output. Isso é um detalhamento. Nós poderíamos também utilizar aqui ou anexar arquivos, se esse documento fosse PDF, ou enfim, Word. Né? Hoje, todos os tipos de extensão, basicamente aqueles que nós mais utilizamos, são aceitáveis pelo modelo ChatGPT, certo? Assim como o Bing, né? Tanto PDF, como JPG, como DocX, são aceitáveis. Ou então, nós podemos então fazer simplesmente isso que eu fiz aqui, se utilizar de um modelo em que nós mesmos copiamos e colamos, né, de algum documento que nós temos pré-estabelecido. Como nós fazemos isso? Aqui eu pedi, né, para que não fosse detalhadas as partes envolvidas por conta da proteção de dados. É importante que nós coloquemos esse tipo de informação para o modelo, não divulgar dados sensíveis, né, anonize nome de partes ou dados sensíveis constantes Ô, das João, informações. depois lembra Oi? de mostrar para o pessoal o caminho da configuração para que as informações não sejam utilizadas no treinamento. Sim, sim, vamos lá. Deixa eu só terminar esse aqui, eu vou mostrar aqui. Vou só mostrar para vocês aqui que, veja, independentemente, né, do que nós possamos compreender da correção ou não que compete a nós humanos, porque aqui nós estamos percebendo que é a realização de uma petição, né, ele vai fornecer para a gente vários insights que nós podemos parar para pensar que são exatamente de acordo com o que pelo menos consta no artigo 144. Ou seja, o lançamento deve ser efetuado com base na legislação vigente à data da ocorrência do fato gerador. Não é possível aplicar retroativamente. Enfim, veja, todas essas questões que estão postas aqui, embora sejam detalhadas, né, e ele continua ali nos fornecendo conclusões, elas vêm do prompt que eu coloquei para ele de colocar aconselhamentos jurídicos para nós nesse caso. Veja, a análise de jurisprudência, isso tem muito a ver com a customização que eu fiz para o meu ChatGPT específico, dizendo aqui, utilize precedentes do STJ sobre a aplicação da legislação, ele não está buscando precedentes especificamente. Isso tem muito a ver com a customização que eu fiz para o meu ChatGPT. Como disse aqui, né, o professor Luiz Vale, vamos aqui falar antes, também muito importante, que todo GPT pode ser personalizado. Ou seja, a personalização do GPT diz respeito a o que você quer que ele lembre da sua personalidade, né? A especificidade que você quer dar a ele. Por exemplo, especificamente eu aqui disse, olha, quando você responder, me chame de João, ok? Especifique no máximo as respostas com todos os dados que encontrar, sem inventar soluções que não estejam baseadas em dados científicos. Tente referenciar as respostas fornecidas com os estudos, referências de onde encontrou as respostas. Por que isso? Porque, em relação a outros modelos, né, outros modelos fornecem de maneira automática de onde foi retirada a informação, de onde foi retirado os dados. O ChatGPT, de forma automática, ele não fornece esse tipo de
de informação da onde ele retirou, né? Porque, com certeza, de alguma base de dados, na sua base de treinamento, né, foi encontrado aquela especificação, ou de alguma legislação. Então, eu sempre coloco aqui, e ele grava esse tipo de informação. Isso aqui está gravado, né, como forma de entender, bom, esse chat GPT ele é personalizado para o João Sérgio Santos Soares Pereira, essa pessoa. E aqui eu coloco quem eu sou servidor do Tribunal de Justiça, trabalho com precedentes, né, estou com um problema nesse momento, né, que é a realização do meu livro. Então, gostaria que você me ajudasse para a formulação desse tipo de desafio que eu tenho. Aqui nas configurações, é possível que nós consigamos. Existe aqui várias possibilidades, né? A gente consegue perceber, bom, sempre mostrar o código. Eu coloquei isso daqui também, por vezes, para quem não atua na área de direito, na área de tecnologia, pode ser que não seja importante mostrar o código, exatamente o código, né, que está sendo realizado para que o modelo mostre para a gente esse tipo de resposta, o texto que é ali colocado. Então, eu coloquei aqui, sim, que eu queria que mostrasse para mim os dados de código que estão sendo utilizados. É uma simples curiosidade, mas desnecessário por vezes para operadores de direito, para profissionais de direito, que por vezes não vão entender de código, como eu disse, não é essencial. Tá? Mas aqui, personalização é o que eu disse para vocês, né? Naquela parte ali em que nós podemos personalizar. Aqui a memória está ativa, né? Então, antes de qualquer tipo de interação, ele sempre vai lembrar de algumas perguntas específicas que eu fiz, né? Ou seja, lembre sempre de mim, lembre do que eu pedi, né? Onde que paramos com o meu projeto. Esse tipo de pergunta para ele se torna automatizado. E o que nós estávamos conversando aqui sobre o controle dos dados. Esse é o botão, né, que, em tese, eu vim dizendo aqui sobre a questão da gente compartilhar ou não com todo mundo as informações ou os dados, certo? Que nós colocamos no ChatGPT. Aqui, ele coloca como uma maneira cooperativa e colaborativa de utilização do modelo, né? Se a gente parar para ler ali, fala, melhore o modelo para todo mundo. Super atrativo, né? A gente pensa, poxa, não, vou estar ali colaborando. Sim, estamos colaborando com o modelo, mas também não sabemos, né, se utilizamos, então, dados sensíveis, ainda há esse tipo de perigo. Aqui eu desativei, né? Se eu ativasse, tudo o que eu estou conversando com o ChatGPT pode ser utilizado enquanto fonte de treinamento. E a gente sabe que a Meta, que no Brasil também sofreu esse tipo de problema em relação a algumas redes sociais, acho que ela, na verdade, comanda, né, em Instagram, enfim, Facebook. Tivemos ali uma sanção, né, inicial da ANPD, entendendo exatamente que os termos de uso, nós não tínhamos significativamente informações de que nossos dados estavam sendo utilizados para treinar modelos de inteligência artificial nessas mídias sociais. Então, houve uma suspensão por parte da NPD desses serviços, a princípio aplicações de multa, se não se adequasse aos termos de uso para que todos tivessem esse tipo de conhecimento. Então, aqui, o ChatGPT, ele veio com esse botãozinho, não era assim no início, né? Era muito difícil a gente ver aonde estava esse botão, né? Esse botão ele era um pouco escondido. Isso também tem a ver com falta de transparência, né? Explicabilidade. A gente também precisa cada vez mais dar importância a isso. E aqui há essa descrição, né? Se você deixar como está, ou seja, marcadinho, como eu coloquei aqui, há a permissão de que o conteúdo seja utilizado para treinar nossos modelos, aprimorando o ChatGPT para você e para toda a comunidade, certo? Para todos os usuários. Bom, como eu disse, como a gente se utiliza, né, por vezes, de alguns dados, ainda que eu diga que o ChatGPT não utilize de dados sensíveis, ainda que eu faça, né, isso aqui, retire e pronto, eu não estou desativando, né, a melhora do modelo para todo mundo, ou seja, eu não estou compartilhando os dados que eu estou colocando aqui com outros modelos, com outros usuários individuais, não há uma garantia de que isso esteja acontecendo. Por isso, cada vez mais as instituições elas vêm se precavendo em termos de segurança das informações e comitês, porque sabemos que os órgãos públicos têm o dever, né, de garantir, né, que dados pessoais sejam utilizados de forma segura. Cada vez mais, né,
esse tipo de preocupação vem à tona. E nós estamos nesse momento de debate, né, de formulação de resoluções, de entendimentos internos dos tribunais, né, de atos normativos internos de tribunais, e de como nós podemos nos utilizar do ChatGPT ou de outro tipo de inteligência artificial generativa, mas sem violar direitos, né, de pessoas que sequer sabem que nós estamos fazendo isso dentro de instituições públicas, e isso é extremamente grave. Então, nós precisamos encontrar um meio termo entre a inovação e todos os benefícios que existem na utilização dessas tecnologias, também com a garantia de direitos fundamentais. Essa é uma preocupação tanto da legislação nacional como também das resoluções que tratam de inteligência artificial generativa no Poder Judiciário, e creio que também em todas as comissões relacionadas tanto na Procuradoria do Estado como no Ministério Público, enfim. Bom, o que mostrei acima é uma definição de escopo, e a gente pode perceber já como nós temos um rascunho para formular qualquer tipo de defesa ou inicial, por exemplo, de uma ação que trate de ação anulatória de CMS com um pedido de repetição de indébito, em que houve, a princípio, um desrespeito ao princípio da irretroatividade das leis, enfim. Agora, a gente poderia ser ainda mais específico, a gente poderia fazer uma definição de persona, como eu disse, definição de escopo, de persona e ajuste e aperfeiçoamento. Então, vamos pensar aqui num ajuste, uma definição de persona. A gente poderia dizer: atuando como advogado especialista em direito tributário, veja, nós estamos conferindo ao modelo a persona, né, a que nós queremos que o modelo se utilize com as suas palavras para imprimir o output para nós. Então, atuando enquanto um especialista em direito tributário, resumo as implicações das leis. Essas leis, elas estão especificadas no caso acima, que eu dei, né, que foi exatamente a ação e o pedido da ação anulatória de tributo CMS e o pedido de repetição de indébito. E por que eu fiz isso? Porque eu quero agora formular essa musculatura do esqueleto que eu tenho acima. Ou seja, eu quero agora obter mais razões, mais argumentos para que eu possa melhorar, né, essa estrutura inicial. E veja que o ChatGPT, em minutos, em segundos, diríamos, né, ele consegue estipular vários tipos de informações úteis que nós, enquanto profissionais do direito, teríamos que fazer uma análise que levaria mais tempo, sem dúvida alguma, né? Não há dúvida de que a rapidez, a eficiência, nesse sentido de rapidez que o ChatGPT traz para nós, é evidente, né? Mas, como eu disse, nós precisamos checar. Se nós pegarmos, por exemplo, essa legislação 5.698 de 88, e isso é de propósito, né, nós vamos perceber que ela não está mais em vigor. A gente vai perceber que existem leis complementares. Esse caso é um caso específico de São Paulo, certo? Mas é um caso que não é assim tão novo. Então, se nós colocarmos para verificação tudo isso aqui, isso é de propósito que eu fiz aqui, nós vamos perceber que essa legislação sequer em vigor está. E, bom, nós poderíamos dizer, então, que o sistema ele errou porque ele está especificando legislações aqui que inexistem ou que não estão mais em vigor? Tecnicamente, nós não poderíamos, porque nós estamos fornecendo o input para ele. Veja que como é importante a gente perceber esse conceito de alucinação, esse conceito de regurgitar, que muito é dito. É importante a gente perceber que quem valida, quem refina, quem aperfeiçoa, somos nós. Então, um outro tipo de prompt muito interessante que nós poderíamos colocar, e aqui eu não coloquei também de propósito, né? Nós poderíamos aperfeiçoar esse tipo de modelo, seria colocar, considerando o precedente estabelecido, poderíamos colocar aqui, do STJ, no caso, e a gente faz a referência do caso. Veja, aqui está entre parênteses, de propósito, certo? Por quê? Se nós colocarmos apenas, considerando o precedente estabelecido pelo STJ, e não dissermos para ele qual é, há uma possibilidade, sim, que ele, aí sim, alucine. Ou seja, que ele traga um determinado precedente, ou ele invente um precedente, que nada diga respeito ao que a gente está tratando aqui, que é a aplicação do artigo 144 do CTN
e a questão, né, da contemporaneidade do fato gerador e a impossibilidade de irretroatividade de cobrança de alíquota, né, ao tempo em que o fato gerador se deu. Se a gente colocar simplesmente assim, put, pode ser que ele crie uma jurisprudência, ou um precedente, ou uma ementa, que sequer existe no STJ. Agora, se nós colocássemos o precedente estabelecido pelo STJ e disséssemos um número, o que nós vamos fazer aqui, daqui a pouco, nós estaríamos aperfeiçoando tudo o que foi feito desde o início. Então, percebam, nós partimos de um esqueleto inicial, né? Ou seja, conferindo o escopo, o comando, depois nós refinamos com a persona, depois nós aperfeiçoamos, colocando qual tipo de decisão que nós queremos. Se existe repetitivo, nós colocamos repetitivo, nós podemos colocar um trecho do repetitivo, certo? Veja, aqui no precedente, o STJ tem uma jurisprudência consolidada sobre o princípio da irretroatividade. Aqui nós precisaríamos, nós sabemos que sim, certo? Por que ele não se equivoca diretamente no conteúdo que ele expõe aqui? Porque, por vezes, esse conteúdo tem grande quantidade na internet. Então, a facilidade de que, em termos de conhecimento de conteúdo, de ligação de palavras, textos, grandes parâmetros, ele consegue encontrar de forma contextual, de uma forma até singela, e nós sabemos aqui, enquanto profissionais de direito, de que o que está escrito aqui é uma realidade, né? De que o princípio da irretroatividade tributária e a necessidade de aplicação da legislação no momento fato gerador, né, é a regra geral do direito tributário, enfim, está lá no artigo 150 da Constituição, enfim. Nós poderíamos aqui pedir para ele especificar artigos, sim, poderíamos, mas sempre com essa validação posterior. Mas, então, essa possibilidade de criação de conceitos, de conteúdos, sim, é ok, mas nunca para verificação simples e pura, né, de decisões com um número que a gente não o forneça. Porque, como eu disse, é possível, sim, que ele crie, como a gente tem exemplos, né, tanto no Brasil como no exterior, em que não foi checado por determinados profissionais, advogados, até mesmo um juiz que realizou esse tipo de decisão sem fazer essa validação, esse refinamento final, e que sofreu algum tipo, né, de processo. E a gente sabe que hoje em dia isso já foi, de alguma maneira, eu não diria permitido livremente pelo Conselho Nacional de Justiça. Existe um procedimento administrativo, sim, que foi julgado pelo CNJ, mas que, ao mesmo tempo que entendeu que não estava vedada a utilização de inteligência artificial generativa no Poder Judiciário, também entendeu que é preciso que existam normativas, daí existir esse grupo formado no Conselho Nacional de Justiça para a formulação da atualização dessa Resolução 332, que hoje está vigorando, que trata de inteligência artificial e ética no Poder Judiciário, mas agora já com uma conotação nessa inteligência artificial generativa, né? É importante também que a gente relembre que o menos é mais em inteligência artificial generativa e que a gente tente cada vez mais não colocar prompts complexos. Ao invés da gente dizer um exemplo, cite aspectos do direito fiduciário. Exemplo, nós poderíamos quebrar esse tipo de informação em informações menores, como, por exemplo, indique os principais deveres do devedor fiduciário sobre as leis brasileiras. Isso são exemplos que são colocados em diversos livros, como, por exemplo, a Engenharia de Prompts, de Solano, né, um dos primeiros livros brasileiros que se dedicou à engenharia de prompts jurídicos, né? Mas eu queria, aqui um pouquinho para a gente pensar, né, só trazer um exemplo em comemoração também, já que a gente está, né, eu estou aqui falando para vocês, enfim, e que meu grande amigo, o Dr. Luiz Vale, é de Alagoas, eu vou trazer aqui nós vamos fazer um exemplo, rapidamente, de anexação, né, de documento, para que a gente perceba o como é rico o ChatGPT em analisar documentos e a gente fazer uma conversação com ele. Então, vamos trazer aqui um caso real do Tribunal de Justiça de Alagoas, tratando de CMS, e sobre o lançamento por homologação, que ele faz rapidamente, né, que ele anexa rapidamente o documento, e vamos colocar aqui, né, analise
Beleza. Os principais pontos debatidos neste julgado. O documento, imediatamente, ele é lido pelo ChatGPT, né? Ele diz número de processo. Esse tipo de prompt ele é muito simples, mas ele consegue formular de uma maneira muito clara, né? A decisão ela é grande, ela tem por volta de 38 páginas. E se a gente quiser, né, que o modelo efetivamente não alucine, a maneira mais correta de utilização é nós formularmos esses parâmetros, né? Quando nós fornecemos o conteúdo de uma forma como está sendo ali, e, claro, eu estou colocando uma decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas que está publicada no site do Tribunal de Justiça de Alagoas, ela é livre, ela é aberta, não há sigilo a respeito, né? Matérias tributárias, por vezes, não tem, a gente tem esses problemas, né, em disposições de CPC, mais ligadas a direito de família, enfim, né, violência doméstica e outros casos, não é o caso dessa decisão. Mas é só para demonstrar para vocês que ele, com uma proficiência muito boa, ele vai fazer a análise desse julgado do Tribunal de Justiça, observando quais são os argumentos, né, que foram expostos, que foram colocados na decisão, inclusive dizendo o ponto central. Isso nos ajuda bastante, né? Uma das primeiras aplicações que foi pensada pelo ministro Barroso foi exatamente isso na Suprema Corte, porque a Suprema Corte recebe documentos diferenciados de todo o Brasil, de vários sistemas diferentes, e só resumir tudo isso já seria um grande ganho, né? A gente percebe hoje que isso é feito de uma maneira muito clara, muito fácil para o modelo. O modelo, cada vez mais, ele se aperfeiçoa, né? Então, o GPT-4, ele, hoje em dia, ele já é utilizado com uma proficiência uma precisão muito grande para resumir, né? Então, outros passos estão tentando ser dados em relação à formulação, até mesmo diminutas, né? O que é questionável de algumas maneiras, mas é o que está sendo feito. Eu queria aqui, né, infelizmente, o tempo não vai dar para eu treinar tudo que eu gostaria. Teria aqui vários exemplos, mas eu vou me permitir colocar um deles, né? Eu fiz uma análise aqui que seria de resumir a interpretação de documentos. Não há possibilidade da gente fazer a interpretação de um processo inteiro aqui, porque, né, enfim, de documentos, porque nós poderíamos aqui estar violando algum dado pessoal, como eu disse. Acho que a gente precisa ter muita cautela quando a gente coloca elementos que sejam de processo, efetivamente, que não sejam públicos, em tipos de modelos de inteligência artificial generativa, até que tenha uma normativa robusta sobre esse aspecto, até para não incorrermos, né, em algum tipo de violação funcional, né? Aqui no Rio de Janeiro, como eu disse, já é proibido que os juízes se utilizem de qualquer tipo de inteligência artificial generativa que não seja aquela que está sendo instituída, formulada e dada pelo tribunal juízo. Então, nós distribuímos aos juízes já senhas de acesso para o ACIS, que é o oficial do tribunal, e fora desses, né, existe a possibilidade dos servidores ou então dos magistrados serem, né, punidos, vamos dizer assim, de alguma maneira, né, sofrer alguma infração administrativa, funcional, pela não utilização ou pela utilização fora do modelo, né, ou fora da ferramenta que vem sendo ou que está sendo desenvolvida pelo tribunal. Mas eu gostaria, então, de fazer uma última aqui, colocação, na verdade, duas colocações que me parecem muito interessantes e muito importantes, sobre escrita e argumentação e persuasão, de que nós podemos nos utilizar e, né, vocês, enquanto procuradores do Estado, eu vejo um ganho enorme nisso, nós percebermos a argumentação, né, a persuasão, de uma maneira específica dos contra-argumentos, né? Nós podemos, por vezes, quando recebemos ali ações de anulação, enfim, embargos à execução, né, fiscal, por exemplo, em que a Fazenda Pública, de alguma maneira, fará uma impugnação ou fará uma contestação desses embargos, da execução fiscal, né? Nós podemos nos utilizar ali de argumentos e contra-argumentos para refinar essa nossa defesa, né? E existem vários modelos, né? Várias possibilidades que a gente pode se utilizar. Infelizmente, não vai dar tempo aqui, faremos um curso que seja específico de escrita jurídica, né? Mas existem várias possibilidades. Isso não vem necessariamente de professores brasileiros, eu digo isso porque vários professores brasileiros ou pessoas vêm dando cursos falando sobre alguns métodos que, por vezes, não são necessariamente
brasileiros ou de nós mesmos. Na verdade, como eu disse, a engenharia de prompt é uma área da ciência da tecnologia e muitas pessoas desenvolveram prompts diversificados para falar com a máquina, vamos dizer assim, ou para transacionar com ela. Então, existem vários, eles são colocados por letras, né? Então a gente pode falar sobre Pacific, Iraque, Iraque, e cada um desses tipos significa alguma instrução que é dada nesse prompt. Por exemplo, Iraque, IRAC. O I significa issue, né, de questão. O R, rule, lei. O A, analytics ou application. E o C, conclusion. O que quer dizer isso? Que o prompt, o comando que a gente der, a gente tem que pensar na questão que a gente vai colocar, a legislação, a lei, né? Uma análise contextual de aplicação, tudo que a gente vai falando aqui, certo? E uma conclusão para que o modelo diga, bom, o que você quer que eu faça com essa informação? No nosso caso de profissional de direito, se a gente fizer um GPT específico para procuradores do Estado, que seja pela defesa do Estado, né? Então a conclusão sempre vai ser personalizada para esse tipo de litígio, para esse tipo de profissional, para essa persona, e com o estilo que vocês atribuírem. Então, essa é a grande importância, né, do modelo, número um, né, sobre a escrita. E número dois, né, a gente está falando aqui de escrita, mas é muito importante também que a gente perceba, né, que o modelo ele também fornece uma possibilidade que a gente atue em fases orais também, em fases de sustentação, para melhorar a oralidade, persuasão. Aqui a gente tem um exemplo, né, do Tribunal de Justiça aqui do Rio, um caso batido que eu simplesmente inventei aqui para a gente ter uma ideia, né? Coloquei aqui, atue como um advogado sênior, então estou dizendo qual é a persona, né, que está sendo atribuída ao modelo, e me prepare uma sustentação oral no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no caso de uma pessoa que quer comprovar uma união estável com outra do mesmo sexo, onde eu defenderei a tese de que a aplicação do artigo 1723 do Código Civil deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais. A gente já sabe que o Supremo já decidiu isso, na verdade, que o artigo 1723 precisava de uma leitura conforme a Constituição. Existem todos os argumentos, contra-argumentos também, porque a gente sabe que a Constituição também tem uma redação que fala de companheiros, união estável entre homens e mulheres, né? Mas, de qualquer maneira, coloquei aqui só para a gente perceber como é importante a argumentação, como ele traz argumentações robustas, precisas para nós a respeito do caso, né? E coloquei aqui o objetivo é não apenas informar, mas também envolver o tribunal, enfatizando a justiça da nossa posição. Por quê? Porque é possível também que nós utilizemos do chat GPT ou das inteligências artificiais, e aí a gente pode conjugar uma multimodalidade, ou seja, também com outros métodos, como, por exemplo, storytelling, utilização de funcionalidades, né, como legal design, para que a gente consiga persuadir, que a gente possa se utilizar de estilos diversificados perante o tribunal. Isso já vem sendo utilizado também perante juízes, normalmente perante câmaras, né, também, onde eu funciono. Já vi apresentações de advogados que trazem para nós informações em formato storytelling, né, que é um formato de contar a história com todas as suas datas e demarcações, né? Já vi advogados ganharem causas por conta da formulação desse tipo de estruturação adequada das datas, dos fatos, né? Por vezes são muitos documentos, né? E por vezes o jogador, né, ou seu assessor, ou seu secretário, enfim, não vão se atentar para determinado fato. Então é possível que com a tecnologia nós coloquemos essa maneira de especificá-los. Percebam aqui nesse exemplo, como eu disse para vocês, ele traz para nós a objeção e, ao mesmo tempo, uma resposta que nós poderíamos contradizer àquela objeção que pode vir a ser formulada no caso. Então, se nós estivermos lá fazendo uma sustentação, né, enquanto advogado, enquanto procurador do Estado, por suas causas, enfim, né, nós já teríamos ali contra-argumentos, né, rascunhados como ponto de partida inicial para que a gente possa chegar a uma análise
né, de sustentação mais adequada. Como eu disse, compete a nós formar, né, essa musculatura, mas, de fato, a gente ter esse rascunho inicial já é algo, né, muito importante. E, por fim, né, para terminar, sei que minha hora aqui está terminando, eu coloquei aqui um exemplo de prompt e eu queria que vocês percebessem, né, uma diferença. Aqui eu coloquei uma decisão que é uma ementa de um julgado do STJ, e aqui eu narrei um caso de erro médico que envolve o cirurgião que fez a cirurgia nessa pessoa, certo? E o anestesista. Qual a questão aqui? A questão é que o STJ tem decisões de que se o equívoco, né, ou se o choque que ocorreu com a vítima ali foi por meio de algum contato, algum problema com a anestesia e, de alguma maneira, né, isso não foi informado, né, à equipe médica, né, os danos advieram, na verdade, dessa interseção com elementos da própria anestesia, o cirurgião-chefe daquela equipe, embora ele tenha indicado o anestesista, ele não pode ser responsabilizado por culpa, né, nesse caso. Então, existem alguns precedentes do STJ nesse sentido. E a gente sabe que isso é muito discutido. O precedente, a gente chama de precedente, mas na realidade é uma decisão, né? Ela não é repetitiva, enfim, ela é apenas uma decisão. E daí a beleza de eu colocar aqui, né? Eu não queria colocar uma decisão que fosse vinculante, nem um provimento vinculante, nem nada disso, exatamente para a gente contra-argumentar e argumentar a respeito. Aqui, eu vou tirar essa parte final que diz a peça deve seguir o modelo fato, fundamentação jurídica e pedidos, certo? Vou retirar aqui essa parte. Ok, vou deletar. Então, ela não está tirando aqui agora, eu vou só cortar, pronto, ela vai sair. E vou pedir. Aqui eu coloquei até em forma de storytelling. Então, aqui é a história, basicamente é isso que eu disse para vocês, certo? O anestesista, ele faz parte dessa equipe do cirurgião-chefe, e eu pedi para atuar, né, a favor da pessoa que sofreu danos por ter contato com alguma substância anestésica, né? E, por isso, ela sofreu danos. Certo? Mas ela entrou com ação contra o hospital e contra o cirurgião-chefe. Incluiu também o anestesista. Okay? Mas a discussão que existia era se o cirurgião-chefe e o hospital poderiam, de alguma maneira, ingressar, né, nessa ação e serem responsabilizados por esses danos. Veja, aqui está o precedente que eu falei com vocês, ou a decisão anterior, certo? Do STJ, que diz exatamente isso. E segundo a segunda sessão aqui, em um ERESP, ok? Não é ERESP tão novo, a discussão está até aberta, entendeu que o médico cirurgião, ainda que se trate de equipe, de chefe de equipe, não pode ser responsabilizado por erro médico. Mas só para terminar, o que eu queria colocar para vocês, né? Percebam que o chat, né, que ele fornece uma informação, né, em que ele dá para nós toda a narrativa do fato. E percebam, ele não desconsidera a decisão contrária. Ele toma aquela decisão e faz uma distinção desse precedente. Então veja que, por vezes, né, a gente sempre discutia muito, poxa, vai petrificar o direito, como é que vai ser isso, né? Se a gente coloca lá provimentos vinculantes, como é que a gente vai fazer essa distinção e tal? Veja, hoje, por meio de comandos específicos, de razões, de argumentos e contra-argumentos, é possível que a inteligência artificial generativa formule para nós contra-argumentos relacionados até mesmo a provimentos que ali estão, como um ERESP, né? Um ERESP que a gente sabe que é formulado por uma seção, não por turma, então tem uma força maior. Mas veja, aqui em cima ele já diz para nós, né, que a mulher antes era saudável, confiou sua vida nas mãos da equipe médica. Veja que a forma de escrever já é uma forma imbuída, né, de sentimentos, uma forma persuasiva de se falar, emotiva, né? Então, tudo isso a gente pode especificar, a gente pode colocar para o sistema, né? E é interessante que
todos os fundamentos aqui estão, e ele coloca ali, isso que eu queria dizer, né? Precedente trata de um caso em que o STJ afastou a responsabilidade do cirurgião-chefe por erros cometidos exclusivamente pelo anestesista. No entanto, há pontos que diferem este caso dos autos e merecem a melhor análise. Em primeiro lugar, e assim ele vai, né? Uma forma de escrita em que ele faz uma distinção, né? E ele cita aqui, veja, ele cita o precedente, e ele está correto esse precedente, porque nós fornecemos a ele. Então, a importância de que nós também estejamos ativamente ali, né, nessa coautoria disso tudo. E eu só queria mostrar, é o mesmo, né? Mas tem, a gente viu ali que está tudo um pouco desorganizado para nós, enquanto profissionais do direito, mas se a gente colocar essa frase, a peça deve seguir um modelo fato, fundamentação jurídica e pedidos, que é o que a gente normalmente utiliza enquanto estrutura de rascunho no direito, ele vai formular um modelo que está muito próximo, né, do que a gente conhece. Muita gente não coloca dos fatos, dos fundamentos jurídicos, sim, mas percebam que ele se assemelha mais aos modelos que a gente vê, né? E se utilizando de storytelling, porque eu coloquei especificamente em formato de storytelling, né? Então, aqui ele está construindo toda a estrutura fática. Veja que, contando, 3 de agosto, depois 7 de setembro, tudo encadeado, e a fundamentação jurídica, em que ele vai tratar do artigo 14, vai tratar de falha, né, na prestação de serviço, vai falar de culpa, porque ele teve culpa em eligendo, de alguma maneira, de ter trazido esse anestesista, né, em relação ao hospital, como sendo uma obrigação, uma responsabilidade objetiva, em relação ao médico, uma responsabilidade que é de culpa, se a gente levar em consideração o que eu disse, a culpa, né, em eligendo, mas também poderíamos pensar que, como o risco é elevado, aplicar o artigo 927 do Código Civil, e por aí vai, e fazer essa distinção em relação ao precedente, né? Isso é muito interessante, né? Você vê, ele faz a análise, inclusive, dessa distinção fática, especificando para nós, olha, considerando o que tem no artigo 926, parágrafo 2º, parágrafo 3º, que diz lá que é necessário fazer a distinção, olha, ofereço aqui a você um rascunho, um esqueleto básico, para que você possa trabalhar. O que eu posso dizer para vocês, meus amigos, aqui, finalizando essa minha participação, é claro que não daria para a gente ver todos os ganhos, né? E também todos os desafios que ainda temos com essa tecnologia, é que o movimento ele é irrefreável, que nós precisamos é cada vez mais nos atermos, né, no que há de melhor dessa tecnologia, mas sem descurar, né, dos perigos, dos desafios, que a maioria, eu creio que já foi aqui tratada nesse curso, porque quem tem o privilégio de ter aula também com o meu querido amigo Luiz Vale, com certeza trabalhou essas questões, né? Então, eu deixo aqui um abraço, agradeço muito. Vou parar aqui de compartilhar, porque o chat também terminou nesse momento de formular a resposta, mas fico à disposição. Agradeço muito pelo convite, né? Pena que, como disse, para mim é muito rápido, que eu adoro expor, adoro conversar, mas infelizmente, né, a gente mostrar tudo isso e ao mesmo tempo falar alguma coisa de teoria, o tempo é pouco, né? Mereceria aí a gente fazer um curso, Luiz, só sobre escrita jurídica para a gente poder colocar todas essas nuances, né, e todos esses detalhamentos, né, da inteligência artificial generativa, inclusive trabalhando outros modelos, né? Como eu disse, eu trouxe o ChatGPT aqui porque precisava eleger um, né? A gente só tinha 2 horas e mesmo assim, veja, falei por quase 2 horas. Então, é isso, agradeço muito a participação, é uma honra, agradeço ao Luiz também pelo convite. Obrigado, amigo. Querido amigo João, muito obrigado. Excelente conferência. A gente não podia encerrar de melhor forma aqui o nosso curso, principalmente porque colocamos a mão na massa, trabalhamos com a IA generativa, vimos as suas limitações e, ao mesmo tempo, as suas possibilidades de utilização no nosso universo, né? No universo da advocacia pública, para que a gente possa, nesse agir cooperativo com a tecnologia, aperfeiçoar os nossos processos e as nossas formas de atuação. Então, eu acho muito relevante, principalmente, essas considerações que você fez a título inicial, inclusive com advertências
sobre processos de governança para a utilização da IA generativa, depois a gente trabalhar com a operacionalização, no caso aqui do ChatGPT, mas como você bem disse, nós temos outras IA generativas à disposição, o próprio Cloud mesmo, que eu acho que é uma ferramenta muito útil para o nosso trabalho no âmbito jurídico, para o desenvolvimento e a construção de textos, dentro de contextos fáticos bem arranjados, e eu tenho certeza que os colegas aqui no Brasil como um todo tiveram a possibilidade de atestar não só o seu brilhantismo, mas também a sua capacidade didática de trazer um tema que, de alguma maneira, é complexo, mas que foi aqui trabalhado de maneira encadeada, de forma encadeada, para que a gente pudesse compreender adequadamente. Então, te parabenizo mais uma vez, fico muito feliz. Agradeço a todos os colegas da Advocacia Pública do Brasil que participaram deste curso. É um curso longo, aqui foram 10 aulas, João, essa é a 10ª aula. Foram 10 aulas, muito conteúdo ligado às novas tecnologias. Eu espero que essas provocações, as discussões e também os aportes práticos que a gente trouxe aqui possam ser internalizados no âmbito das instituições, validados também nas instituições, na advocacia pública como um todo, para que a gente possa trabalhar melhor, entendendo os benefícios e os riscos associados às tecnologias de propósito geral, não só a inteligência artificial, tecnologia blockchain, internet das coisas. Também registro aqui o agradecimento especial à Procuradora-Geral do Estado de Alagoas, doutora Sâmia, e à Procuradora-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul, doutora Ana Carolina Ari, que foram aí grandes entusiastas desse movimento, capitaneado pelo FONASS, como eu disse no início. Trago uma notícia muito boa, João, a título de conclusão do nosso curso, e eu vou colocar até o link no chat aqui. Acabou de ser publicado um livro, cujo título é Inteligência Artificial nos Tribunais em Portugal e no Brasil, que foi coordenado pelo professor Luiz Guilherme Marinoni e pelo professor Ricardo Pedro. Eu e o João tivemos a oportunidade de participar, cada um com um texto próprio, tratando do uso das novas tecnologias nesse diálogo Brasil-Portugal, um livro que acabou de ser publicado pela editora TOT, também foi publicado lá em Portugal, e a oportunidade também da gente debater outros temas, como que eu já trouxe aqui da explicabilidade do uso da inteligência artificial. O meu artigo é sobre esses incidentes, do João é sobre proteção de dados e uso de inteligência artificial. Então fica aqui o convite também para vocês conhecerem a obra. Agradeço mais uma vez ao João, passo a palavra para as suas considerações finais, agradeço a todos que estiveram por aqui hoje, vejo grandes amigos, colegas, advogados públicos, doutora Germana, doutor José Roberto, enfim, doutora Rosana, Augusto, Helder, estiveram por aqui no dia de hoje, doutora Rita, e alguns colegas também, servidores que estiveram conosco na aula de hoje. Te parabenizo. Lembro que a aula de hoje e as outras 9 estão disponíveis no canal do YouTube do FONASS. João, a palavra está contigo. Muito obrigado mais uma vez. E fica aqui o agradecimento a todos pela parceria durante essas 10 aulas. Bom, eu gostaria mesmo de agradecer, agradecer o convite mais uma vez, agradecer a todos que estão aqui, que nos assistem, dizer que, como falei aqui, a gente precisa cada vez mais se utilizar dessas ferramentas de uma maneira ética, responsável, e o recado que eu daria, enquanto finalização é, sim, utilizemos, mas sempre lembremos dessa palavra copilots, porque nós realmente somos copilotos disso, e a tendência é aumentar, sim, mas a gente precisa cada vez mais se inteirar dessas novas informações, principalmente em relação aos comandos. Eu acho que isso é muito importante. Se a gente quer obter boas informações e conhecimento a partir delas, a gente precisa cada vez mais refinar a nossa participação por meio da inteligência artificial generativa. Obrigado, Luiz, obrigado a todos. Obrigado. Um grande abraço para todos. Parabéns mais uma vez, João. E vocês podem rever as aulas lá no canal do YouTube. Com certeza, esse é um curso único no Brasil, com a extensão, com a amplitude que nós proporcionamos, e em termos de verticalidade também, trazendo os maiores especialistas do país sobre o tema. Muito obrigado, um abraço para vocês, boa tarde, a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Muito obrigado.